Olá, boa noite, bem-vindo a mais um Nós e a Escola. O programa desta noite tem a ver muito, principalmente, com parentalidade e para isso convidamos a doutora Manuela Calheiros, que é professora no ISCTE, e vamos tentar falar da criança e do adolescente, cuidado a ter com esta evolução, o papel da escola na proteção dos menores e o reflexo social destas atitudes. Mas antes quero-vos lembrar de uma coisa que eu me esqueci de lembrar na terça-feira passada, é que na próxima quinta-feira, às 21h30, na sede da Ferlab, vai haver uma reunião entre as associações de pais do Conselho de Lisboa e a Ferlab. A ideia da reunião é a Ferlab perceber quais são as vossas opiniões, os problemas e as mais-valias que as vossas associações têm para o movimento associativo parental. Portanto, não se esqueça, quinta-feira, dia 22, às 21h30, na sede da Ferlab, as associações de pais do Conselho de Lisboa. Agradecemos que nos façam chegar as confirmações ao e-mail da Ferlab, ferlab.pt, de forma a nós conseguirmos organizar mais ou menos o espaço. Não se esqueçam de comparecer, é importante, para nós é importante, penso para vocês também, conversarmos um pouco e vocês perceberem quais são as nossas ideias para o futuro. Agora, numa altura em que se vão preparar grandes alterações no panorama escolar em Portugal. Portanto, não esqueça, quinta-feira, 21h30, na sede da Ferlab. E agora vamos ao que nos trouxe cá. E o que nos trouxe cá foi a doutora Manuela Calheiros para nos falar sobre parentalidade e as relações, principalmente, dos pais com os filhos. Nós soubemos que a sua tese de doutoramento tinha a ver com este assunto da parentalidade e das relações pais-filho. Maus tratos e as consequências desses maus tratos. Foi mais ou menos isto. Exatamente. E talvez para começarmos aqui a conversa, qual é a importância qual poderá ser a importância do bom relacionamento pais-filhos para a evolução positiva da criança na escola? Uhum. Bom, vou começar por dizer boa noite, felicitá-los por este programa, que é um programa que é tão importante e que já tem 1 ou 2 anos de existência, certo? Vai a caminho do segundo, rapidamente. Quero felicitá-los, dar os parabéns e queria agradecer-vos por terem-me convidado, é com muito gosto que estou aqui. Agora vamos então à primeira resposta, a importância dos pais e da relação nos filhos, quer dizer, os pais e a relação têm toda a importância, quer dizer, é um aspecto central do bem-estar da criança e é a função mais importante que as pessoas que têm filhos dizem ter ao longo da vida. O que é que isto quer dizer? Por mais importante que um homem ou uma mulher seja na sua vida profissional, social, etc., quando se pergunta a um pai ou uma mãe qual foi a função mais importante ao longo da vida, eles referem sempre foi ser pai ou ser mãe. E de facto parece que nós, quando somos pais, sentimos que é o acontecimento mais feliz da nossa vida, o ser pai ou ser mãe. Mas isto não é só importante para o lado dos pais. De facto, nós temos a função central de educar os nossos filhos e de os preparar para aquilo que é ser-se um homem saudável e feliz, um homem e uma mulher, saudável e feliz na idade adulta. O que é que isto quer dizer? É quando se tenta perceber o que é a educação parental e o que se pretende com ela, pretende-se, parece-me, chegar a um resultado de desenvolvimento a longo prazo. Só se percebe se a parentalidade foi feliz no seu percurso ou não a longo prazo, e é conseguirmos que os filhos sejam pessoas felizes, capazes e independentes na idade adulta.
Não é que cheguem todos a Presidentes da República, não é que sejam todos agora parece que toda a gente quer ser doutora. Não é. Parece que ter um bom resultado na parentalidade e ser-se um adulto feliz não passa necessariamente por isso. Passa por outras coisas. Passa por conseguir regular as emoções, sentir felicidade, ser uma pessoa sociável, estar integrada na sociedade, ser independente, viver do seu trabalho, não é? Ser capaz de estabelecer relações de várias ordem. Isso é que é atingir, no fundo, E como é que isso se consegue, doutor? Não há um livro de instruções, não é? Não há um livro de instruções, há algumas orientações. Sabemos que há coisas que resultam mais do que outras, há coisas que estão certas, mas que estão certas num tempo histórico, numa sociedade, não é? E às vezes para um determinado contexto. Exatamente. Sabemos, por exemplo, que a punição não é uma estratégia parental que leva a bons resultados, seja em que sociedade for e em que tempo for, não é? Sabemos que, por exemplo... Mas a ausência total dela também é negativa. A punição pode estar ausente totalmente, desde que haja controle e regras. Portanto, Exato. Nós conseguimos bons resultados aliás, as duas dimensões da parentalidade que mais explicam o sucesso da parentalidade é o exercício do controle e a centralidade na criança. Portanto, é uma consequência de regras. A não existência de violência. A dimensão da parentalidade mais importante e que leva a melhores resultados é o exercício do controle. Uns pais que controlem, que definam regras, etc., são pais que, à partida, vão ter... Mas o controle não tem que ser necessariamente através da punição. Pois. Não é? É através da definição de Exato. regras. E de fazer e da utilização de estratégias que levem as crianças a interiorizar o valor dessas regras. Porque a nossa função é socializar a criança, não é? E socializar é levar a criança a interiorizar as normas e as regras de uma sociedade. E se eu dei uma palmada? Uma palmada, bom. Eu em público, numa estação de televisão, e sendo eu especialista nessa área, não posso dizer que concordo que se deem palmadas às crianças. Aqui não posso afirmar isso. Mas deixa-me fazer um parênteses. Há uma altura, há pequenas coisas que acontecem na vida de uma criança, de um aluno, neste caso, que é mais o que estamos a falar, sim. Que pela ausência de determinados valores que a sociedade se muniu, não é? Porque nós cada vez temos menos respeito pelos mais velhos, pelos nossos irmãos de sangue e não só, pronto, se quisermos chamar assim, pelos nossos colegas, por aqueles que sabem mais que nós, por aqueles que sabem menos que nós. Cada vez existe menos respeito, embora se apele à paz, à solidariedade. Mas vivemos numa sociedade muito hipócrita. E há situações, dada esta ausência de valores, que as pessoas não sabem quando é a altura, por vezes, de punir e que tipo de punição se deve dar a determinada atitude. E há alturas em que já essa punição já não serve, portanto, já só uma correção, não é? E essa correção, por vezes, é ou prisão ou a bufetada, quando não é a prisão, antes da prisão, e é por aí fora, quer dizer, são determinados degraus que se sobem, onde a determinado patamar está o estalo. Sim, tem razão. Se calhar antes do estalo devia ter a ausência de PlayStation, não é? Mas é as punições, acabamos sempre por ir para as punições de uma forma ou de outra. Por aquilo que o Otávio disse mesmo agora, quer dizer, nós já chegámos a um patamar em que a falta de regras, a falta já... Eu não sei se concordo com vocês. Para isso que estamos aqui, para ouvir. Eu não sei se já chegamos a um patamar. Acho que há nódulos, acho que há grupos, acho que hoje em dia há uma diversidade enorme, enquanto que nós, quando éramos crianças, pertencíamos a uma sociedade e éramos de um tempo em que éramos mais iguais do que diferentes, éramos todos mais iguais do que diferentes, e os nossos pais também eram muito iguais entre si. Não é? Só havia neste momento, pronto, neste momento, nesta fase, eu acho que há muita diversidade e encontramos do melhor e do pior.
E de facto, mesmo no contacto que tenho com jovens constantes, sou professora na universidade, percebo que há jovens extraordinários com uma educação, Claro, e mesmo claro, nos meus claro. convívios, nos filhos dos amigos dos meus filhos, enfim. Acho que não é essa falta de educação, é essa falta de regras. Acho que continua Mas a sociedade a haver. está cada vez mais A violenta. sociedade é uma sociedade Isso também é difícil, um desafiante, muito desafiante, quer para os pais, quer para as crianças, não é? Nós hoje em dia trabalhamos todos muito, temos muito pouco tempo para estar com os nossos filhos, temos condições de vida que, por um lado, são facilitadoras, porque há o acesso fácil a uma série de bens e de outras coisas. Por outro lado, é uma sociedade que representa maior risco do que antigamente. Antigamente Claro. nós íamos brincar para a rua, etc. Por exemplo, hoje em dia o maior risco que temos está dentro da nossa casa, que é a televisão. Eu estou a falar para uma televisão. Não, ainda pode dizer outra, a internet, que está a falar para duas coisas, que é a dos televisão, maiores a internet, riscos a internet. da educação que temos, é a televisão. Porque todos os dias o que se apela, em paralelo com aquela paz e solidariedade, é constantemente à violência. E a violência, Telejornais, os valores jogos que não são dos aqui miúdos. os jogos, e os valores que são transmitidos Sim, através de exatamente. certas telenovelas. Sim. E, por exemplo, esta vontade hoje em dia que as pessoas têm só de verem séries policiais e de crime, eu acho, Mas depois, e agora quando também não vêm essas, vêm a casa não sei do que eu não sei Pois, muito bem. venha outra ao diabo e forma de escolha, venha ao aqueles diabo e escolha, moços esses todos, magrinhos e exatamente, tal. não tem muita alternativa, e por isso mesmo é que os grandes teóricos da parentalidade dizem que a televisão é o maior risco. Mas estava eu a dizer que, de facto, vivemos numa sociedade onde há esses riscos, como a televisão, etc. E, portanto, nem sempre cumprimos esta função bem, quer como pais, quer como sociedade. E, nesse sentido, deixamos, às vezes, até protelar as nossas funções de educação até muito tarde. E depois às vezes já não há remédio, não é? Já não há remédio. Também há E o que é que se faz aí? Também o que é que a doutora eu acha? acho que eu não concordo muito assim com a educação formal parental. Não defendo muito que os pais tenham que tirar cursos para ser pais. Eu concordo é que haja estes programas deste tipo, muitos, e é por isso que aderi ao vosso apelo. Acho que deve haver mais programas deste tipo. Acho que a escola deve estar mais aberta aos pais. Acho que... Eu não queria ser muito crítica da escola, porque também acho que a escola tem muito valor e há também diferentes tipologias de escola. Há escolas que são, e de professores, e de contextos, e há de tudo, Mas penso que a escola seria um bom veículo de educação para pais e de sensibilização dos pais. E acho que a responsabilidade deve estar muito acertada, muito bem dividida. Tem que se perceber qual é a responsabilidade dos pais e até onde vai, qual é a responsabilidade da escola e dos professores. E também temos que encarar a escola. Isto toda a gente já sabe disto, não vou dizer nada de novo, mas a escola hoje em dia tem uma função muito diferente da que tinha até há uns anos atrás. Para já, porque todos os miúdos hoje em dia estão obrigatoriamente na escola até tarde, não é? E depois passam muitas horas na escola. Não é? E estando os pais a trabalhar, portanto a escola tem uma função educativa. Eu sei que a função da escola é da aprendizagem e do ensino para se obter uma aprendizagem, mas o que é um facto é que os miúdos passam 8 horas, 7, 8 horas. E portanto também ela tem que servir de uma educação. Tem que ter regras, exatamente. Aliás, costumamos aqui falar que o Ministério é da Educação, não é da escola. Não é do ensino nem da aprendizagem, é da educação. Cada vez mais a escola tem que ter esse papel. Quando, e talvez aquilo deixe-me a deixazinha, quando cada vez mais também os pais, alguns pais, felizmente não são todos, mas alguns pais se demitem dessa função de pais. Sim. Seja pelos mais variados motivos. Eu não estou a dizer que são só aqueles que vão para o café, podem ser aqueles que têm 3 empregos. Não são, mas sabem que eu há bocado, quando o Otávio me colocou aquela questão, ainda tinha mais aqui uma referência a fazer, e que também toca agora com aquilo que disse, que é, há muitos pais, nós de antes, a educação podia ser má, mas nós tínhamos um modelo, que era o modelo dos pais,
não é? As gerações Respeitava-se seguiam, mais as gerações seguiam o modelo da geração precedente, não é? E, portanto, passava de geração para geração e havia regras. Hoje em dia é uma confusão, porque a pessoa não está de acordo com a educação que teve. Há imensas teorias sobre educação, há imensa informação e a pessoa não consegue definir-se dentro de uma ideia que quer de educação para os seus filhos. Nós vemos mães darem, quanto a mim, obviamente, sim, uma liberdade excessiva exatamente. a miúdos e a miúdas que correm, queiramos ou não encarem isto como machismo ou não, mas eu não acho que seja machismo. As mulheres correm sempre, as miúdas correm sempre mais riscos que os homens, não é? Porque se alguma coisa corre mal, se engravidam, por exemplo, ficam com o filho nas mãos, porque normalmente os miúdos acabam por ir-se embora, não em todos os casos, obviamente, ser assim. E elas é que sofrem elas é que sofrem mutações no corpo, elas é que sofrem... Tem que abandonar a escola, muitas exatamente, vezes. Abandonam e transtornam a vida toda, enquanto o rapaz pode ter outras atenuantes, não é? E, portanto, nós cada vez mais, ou por outra, as pessoas por vezes não sabem quais são os seus limites e entregam, eu sou perfeitamente contra, em que uma mãe entregue camisinhas a uma miúda de 12 anos. Sim. Certo? Eu, quando a minha filha tinha 12 anos, eu tentei explicar-lhe para a idade dela aquilo que envolvia a sexualidade, os perigos, o que se pode ou não fazer. Eu tenho uma boa relação com ela, felizmente, penso eu, também se calhar fruto da maneira de ser dela, fruto da minha postura com ela, mas o que é certo é que eu nunca fui apologista de lhe dar uma camisa. Uma camisinha, não é? Sim. Uma camisa de vermes. Um preservativo. Claro, um preservativo. Um preservativo. Pronto. É mais corrente. Sim. Pronto. Mas eu tentei foi explicar-lhe o que é os perigos que advêm dali. Perigos no sentido de transtorno de vida, de tudo o que envolve e sobretudo o envolvimento com o outro sexo. E sobretudo a educação para a sexualidade supõe a educação para os afetos, não é? E eu acho que essa questão é mais importante do que a outra. É que a sexualidade deve aparecer num contexto de afetividade e de relação entre dois seres, não é, que estão a manifestar a sua afetividade. E nesse sentido, eu sou da opinião que deve haver alguma maturidade e algum crescimento nessa... E não é nessas idades que há sequer essa possibilidade. O afeto pode haver, com 12 anos. Sim, pode haver. Sim, mas não há maturidade. Aquilo envolve coisas que a maturidade daquelas duas pessoas não atinge. Envolve coisas, exatamente. Possa ter, por isso é etc. que, na minha opinião, e salvo melhor, não é? E mais técnica e mais avalizada. Sexualidade. Sim, mas pronto, como está envolvida nestes assuntos, exatamente, não é? Portanto, a pessoa deve tentar dar a um filho ou uma filha a informação que envolve todas aquelas atitudes, não proporcional, olha, se por acaso acontecer, toma lá, defende e tal, não é? Isso é dar quase carta branca para a pessoa decidir se sim ou se não. E uma criança com 12 anos, convenhamos que tem um poder de decisão relativamente curto. É os pais que devem liderar, acho eu, não é? Nessas alturas. Que é a tal dimensão de controle. Exatamente, que é isso que falta na sociedade hoje em dia. Que é muito importante. E que leva ao abandono também dos filhos. Não é? E há outra dimensão da parentalidade que é muito importante e que nós estamos aqui a esquecer, que é nós estamos mais centrados nas crianças do que em nós próprios. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu exerço a autoridade, esta autoridade é centrada nos objetivos que eu tenho de educação daquela criança e não é ou porque eu sou agressiva ou porque eu estou a defender os meus interesses face a uma obediência exagerada de qualquer coisa que quero que o meu filho tenha. Estão a ver? Portanto, é sempre a perspectiva dos pais encararem os seus atos educativos sempre na perspectiva do bem-estar do filho.
não é? Mesmo que isso às vezes seja frustrar a criança. Por exemplo, um dos grandes problemas de educação que temos é os miúdos não reagirem de forma conveniente à frustração. Que é aquilo que há bocado estava a vou-lhe dar um exemplo. A sociedade que é fundamental. Um exemplo meu. E agora vou pedir a opinião de uma especialista. Eu fiz um contrato com os meus filhos. Se eles atingissem determinado objetivo, com as classificações escolares, tinham um prémio. Em dinheiro. Em dinheiro. E o prémio, com esse prémio que iam ter, compravam a prenda de Natal deles. No caso de terem uma negativa, eram penalizados no mesmo valor que se tivessem um 5. Sim. Ou seja, só havia prémio para o 5 e para o 4. Sim. Para o 2 havia uma penalização, para o 1 eu espancava-os, obviamente. Portanto, os 1 não têm sequer a possibilidade de existir, não é? O 3, qualquer aluno tem que ter. Portanto, não havia dar nem haver. Nem há, no 3 é o trabalho deles normal. Os prémios eram porque eles tinham excedido o que é normal no aluno. Não é? A penalização é porque não é aceitável nenhum aluno ter negativa. Sim. Portanto, isto é a minha opinião. Ora, portanto, a minha filha neste momento está em leve. Ora, como está em leve, não vai ter prenda de Natal. Porque a prenda de Natal é adquirida com o dinheiro que eles ganhassem. Sim. É errado, é correto. A minha opinião é que inventou esse exercício para eu dar a resposta. A minha opinião é que aquilo está a inventar essa história. Eu tenho a opinião sobre essa história. Para já, eu acho que se devem exigir notas às crianças em função das possibilidades deles atingirem os objetivos ou não. Não se podem exigir 5 a meninos que não sejam capazes de dar 5. E não se podem exigir 4 a meninos que só conseguem fazer 3. Com o esforço e com o nível intelectual. Portanto, a partida de facto, as crianças não podem ter todas 5, porque não têm capacidades, nem contextos que as levem a ter todas 5, porque não é só uma questão de capacidade, é de esforço. Há miúdos que não gostam de se esforçar. Quer dizer, mas dentro das capacidades deles, os pais devem exigir o máximo dentro das capacidades de que os filhos sejam capazes de ter, certo? Mas se os miúdos têm, por exemplo, uma capacidade de esforço baixa, nós temos que exigir o máximo dentro dessa capacidade. Vocês estão a perceber? Portanto, se calhar, alguns miúdos atingirem o 3 é sucesso. É sucesso. Exato. Pronto. Provavelmente eu estaria a oferecer o dinheirito para eles atingirem o 3. Se fossem miúdos com dificuldades, se tivessem tido dificuldades de aprendizagem. Não, são miúdos normais. Pronto. Portanto, temos que exigir em função daquilo que a criança é capaz de nos dar. Isto é muito importante, porque há pais a exigirem demasiado e há pais a não exigirem nada. Claro, e nós estamos aqui a falar por todos os pais. Exatamente. Pronto, e eu tenho que esclarecer isso. Talvez os seus consigam dar 5, mas nem todos. Eu tenho, porque há muitas crianças maltratadas porque os pais têm expectativas demasiado elevadas em relação a eles e o maltrato é estarem a exigir dos filhos o topo quando os miúdos ainda não conseguem. Aqui há uns tempos soube de uma notícia que uma miúda se tinha suicidado por causa do pai não ter conseguido um 5. Exatamente. Essa é a primeira questão. A segunda questão é até que ponto é que nós devemos dar como reforço. Aliás, há aqui 2 questões. Para já até que ponto é que temos que reforçar ou punir coisas que estão dentro daquilo que é normativo que se exija de uma criança. Portanto, se é normal que ele tenha que ter 4, porque é que nós vamos lhe dar dinheiro ou retirar dinheiro? Pronto. Portanto, isso só funcionará se ele puder ter 4, mas não se esforçou ou não trabalhou e então vai ter algum castigo ou alguma coisa. Não concordo mais que lhe sejam retirados privilégios do que lhe seja dado... mas eu sou um democrata atento e que eu tanto dou como tiro. Depois, a questão é o que se dá. Também acho que a questão do dinheiro não seria o reforço que eu escolheria como o reforço de privilégio.
Dinheiro é uma compra. Eu Não, sei, uma eu sei, prenda. mas por que não dar a prenda preferida e não o dinheiro? Acho que sempre que bens materiais, podia-se dar outro tipo de bens. Porque não dá, se for a prenda, já não Eu dá estou-lhe para a fazer este complicar a tipo de vida. jogo. Né? Se for a prenda, não dá para fazer este tipo de jogo. Porque, por exemplo, o meu filho já negocia, pai, aquilo que eu quero. Ele diz que vai ganhar 100 euros, não sei se é verdade, se é mentira, por exemplo, mas diz que custa mais. Eu não, E dou, então eu já me está não a pedir negociei dinheiro, com não é? dinheiro nem com prendas. Acho que o Natal é uma festa de família e sendo uma festa de família tem rituais em que as pessoas oferecem coisas umas às outras, e o prazer de dar e receber é um valor que nós temos que dar aos nossos filhos, esse valor de dar e receber, eu não associaria o dar e receber de prenda de Natal a uma punição ou um reforço escolar. Está a ver? Não, mas o que não é que eu punição, faria? a prenda de Natal não é punição. Retirar ou não dar, o que é que eu faria? O que é que eu faria? E o que é que eu faço? Quando tenho um contrato com uma criança e ela não cumpre, porque eu também sou psicóloga conselheira parental, portanto, às vezes trabalho com pais nesta área, fazendo-se um contrato e não se cumprindo o contrato, podem-se retirar privilégios, tipo, ou de sair com os amigos, e que eles sentem muito, sentem Também mais está do que... incluído no pacote. Então você tem um pacote muito complexo, já percebi. Também está incluído Então no tem pacote. várias dimensões. A pressão é grande, a pressão é grande. Então, Muitas coitadas das crianças. Elas estão-nos a ouvir. Provavelmente. Era a primeira pergunta que eu devia ter feito, era se eles nos estão a ouvir, porque não se deve contradizer um pai. Não, mas sabe Nunca que os se meus deve. filhos já Portanto, aprenderam os pais uma é para coisa. serem respeitados e aquilo que eles dizem também. mas- Por Mas, isso, ó, olha, doutora, também nem sempre. Não é? à partida, eu Isso acho também não pode que... ser cegamente, que há pais que Não, matam filhos e fazem outras coisas. Claro. Não estou a falar disso, não estou a falar disso. Não, o que eu acho é que, por exemplo, entre o casal pode haver divergências, sim, é sim, normal sim. que haja, mas essas questões deverão ser tratadas entre casal E não à frente dos filhos. frente. Portanto, Não são serem questões desautorizados. quando há Um e divergências outro. ou quando se adivinha que vai haver uma divergência, não custa nada haver ali uma negociação entre o casal, no sentido de chegarem a um consenso para se fazer determinado ato. Também acho que com a escola também deve haver muito respeitinho, já que este programa é Família e Escola, eu defendo que os pais, se têm problemas com a escola, com algum professor em particular, ou com o miúdo está a fazer queixas, etc., deve tentar perceber o que é que se passa realmente e deve falar com o professor e perceber da justiça do acontecimento ou não, e falar em privado no sentido de não ser a criança o veículo da comunicação e do mal-dizer e do desrespeito, etc. Acho que é assim, acho que nós temos que respeitar a relação intergeracional. Acho que os nossos filhos não têm nem devem ser os nossos maiores amigos. Os nossos filhos são nossos filhos. Olha, E nós não somos os maiores afins dos nossos filhos. Lá estamos de acordo agora. Então, mas deixe-me perguntar uma coisa. Não doutor. somos, nós somos Nós pais. temos aqui uma divergência. Você acha que... Ela diz que é amiga, nós- eu digo que sou pai. Nós, em determinada altura, para conseguirmos a confiança saudável, obviamente, dos nossos filhos, descemos ao seu patamar, à sua idade, brincamos, rolamos, sim. conversamos coisas mais, de certa forma, há pais que conseguem, outros que não conseguem. Nessa altura, nós aproximamos-nos de um amigo, não é? Bem, no que está no sentido da palavra amigo, não é? Você pode brincar aos carrinhos e fazer brrr, sendo o pai, não tem de ser amigo do seu filho. E como o pai, ele vai adorar que o pai faça isso. Só que é uma questão de posicionamento porque quando nos pomos no lugar de amigos, os miúdos ficam fragilizados, porque um pai é uma pessoa segura, é uma pessoa que nos maiores terrores a gente sabe que ele existe e que é a figura que dá, é o tronco da árvore, é o tronco da árvore, por isso
não temos que nos transfigurar, não é, noutros personagens, porque é um personagem já tão rico e tão cheio e que tem uma função tão vasta e que inclui inclusive a fazer barulho de motor de carro. Sim, Claro, Não é? claro. E outras Não coisas é? muito mais complicadas. O papel de pai é de facto, de pai ou de mãe, é de facto muito vasto. Quando uma mãe se passeia de mão Sim, em cima mão do dada ombro de de um uma filho. filha, ou o pai de uma filha, não sei o quê, sim. esse papel também é de pai. Também é de pai. Então, um amigo também faz isso. Sim, mas há coisa. O amigo também aconselha. Mas é que assim, os afetos multiplicam-se, não se dividem. Doutora, mas claro. Não, eu só mas estou a dizer que como não é é que o se maior consegue? amigo, é porque há limites nessa relação. Ela é muito vasta, mas há limites naquilo que se transmite. Mas deixa-me Diga, só para sim, desculpe, contextuar. Eu dou a mão à palmatória e ali o Roque está todo deliciado porque a doutora está-lhe a dar razão. Mas tudo bem. Não é De qualquer forma, eu também sei perder, obviamente. Mas não é mas preciso não é uma questão de perder aqui. Pai, ele Não é amigo. preciso Não é uma questão de perder. Eu já perder. digo em que condições é que Estamos a eu acho conversar. que não é amigo. Diga, porque isso tudo faz parte da relação de amizade e de parentalidade. É que, o que eu queria Diga. situar é que há outra parte de pai. Porque pai também é aquele que dita, aquele que faz cara feia, Sim, o que aquele que às trabalha. vezes dá um Pai, estalo. essas coisas não é? todas, amigo. Pronto, e quando o pai não está a fazer essas coisas, não é? De ditador, de pai, É o pai. é o pai, mas começa a Tem uma aproximar-se do imagem papel de tão amigo. clássica, não? Não? Tem uma imagem muito Portanto, há clássica um da leque figura aqui. parental. Não, a É figura que eu vejo o pai, moderna de pai. um leque de amigo a pai. Não, a figura Não é? moderna de pai é um pai que é amigo se encarar, que andar, que brincar, é de amigo. Portanto, um pai tem competências e capacidades de se ajustar à idade da criança naquilo que tem a ver com a educação daquela criança. Claro, é dever. Um pai não é dever. amigo, porque com os amigos o pai fala da sua própria sexualidade, que nunca falará com o filho. Doutor, Por exemplo, amigo, não, amigo do filho, da Espera, idade do filho. Mas é que, exatamente, mas quando, Não é na idade quando do as pai. mães dizem, quando as mães dizem, ai, a minha maior amiga é a minha filha, e estão, por exemplo, numa situação de separação ou divórcio, e contam tudo à filha, e dizem mal do pai, do marido, à filha, e contam os segredos e as suas aflições. Não pode, esta relação não pode existir. Esta mãe deve conversar sobre estas coisas com uma amiga e não com uma filha, e Sim, vice-versa exatamente. com os pais. Portanto, quando nós dizemos Mas eu que um estava a pai é um referir-me ao amigo, contrário, pois é, doutora. mas é que assim, se nós utilizamos essa linguagem, há uma confusão, porque há uma parte da amizade que serve para a parentalidade, mas há outra parte da amizade que já não serve. Então, o melhor é termos uma linguagem que ponha cada coisa no seu lugar. Ser pai é ser uma pessoa bondosa, carinhosa, que desça ao nível da criança, mas não é ser amigo, porque ser amigo implica dimensões relacionais que não são comportáveis numa relação de parentalidade e que muitas vezes os pais abusivamente a fazem. E por isso eu acho que é preciso clarificarmos. Nós não precisamos ser os maiores amigos dos nossos filhos, eles têm os amigos deles. Está a perceber? Nós precisamos é ser bons pais. Pois, e bons pais claro. implica isso também. Pronto, é isso. Eu vejo o leque um pouco alargado, se calhar não Não, corretamente. porque depois a outra parte não cabe aí. É que a o outra parte Otávio não só, cabe aí. Eu não vejo só é a pai mãe- quando castiga. Você não pode permitir Não, ao não. teu filho. Só és pai quando castigas, só és pai Não, quando dás exatamente, comida, só és não. pai quando... Não é quando castiga, é quando o pai pondera, o amigo também pode Também ponderar, pode. não é? Pondera. Mas noutro papel. Olha, por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo na brincadeira como é que um pai não é um amigo. Os meninos até aos 7 anos não têm noção ainda de regras de jogo e normalmente fazem batota para conseguir ganhar. E, por exemplo, nos jogos de regras... Quando é que, doutora, desculpa, a quando é que partir dos começam 7, a ganhar, por exemplo, a mesmo na partir dos escola? 7, sim, 6, 7, começam a interiorizar as regras de jogo. E começam a aceitar que Jogo, perdem, que tudo. perdem. Do Jogo jogo. a Estou a vida. falar do jogo da glória, não. Estou a falar do jogo da glória, jogos didáticos ou outros de diversão. E eu estou a falar num caso de brincadeira para perceber a diferença. Um pai, que é um pai competente,
percebe, porque sabe sobre etapas de desenvolvimento, porque um pai competente deve saber que uma criança até aos 6 anos não interiorizou as regras e então vai querer ganhar, às vezes faz birra quando perde, às vezes diz que não perdeu nada porque troca, ele diz não perdi e troca as regras, e tem a ver com o nível de desenvolvimento da criança. Um pai que seja pai e competente vai compreender que a fase de desenvolvimento daquela criança implica todas essas formas de estar. Um pai que seja mais amigo do que pai vai entrar em birra com a criança e vai dizer, não ganhaste nada e ganhei eu. Eu já vi tantos pais homens a fazerem essas cenas com os seus filhos, porque estão ali a jogar ao mesmo nível da criança. Eles querem ganhar tanto como a criança está a ganhar. E zangam-se com a criança, porque a criança não admite que quem ganhou foi o pai. Isto é ser mais amigo do que pai. Se for pai adulto, maduro, faz uma festinha na cabeça e diz, filho, perdeste, mas para a próxima vais ganhar e não sei o quê. Ou deixa admite lá. que ele ganha, Ou então não é? diz assim, sim, querido, está a tua regra, pronto, mudaste as regras, está bem, então o pai deixa que tu mudes as regras. E acabou, não entra em birra. Portanto, se fosse um amigo, entrava, porque um amigo está ao mesmo nível do outro. Um pai está para além da amizade. E depois o problema coloca-se a partir dos 6, 7, que esse mesmo pai que queria ganhar antes, mais tarde, a partir dos 6, 7, vai o deixar ganhar mesmo sabendo que ele está a fazer batota. E provavelmente o pai esclarecido vai dizer, não, filho, perdeste. Pois, se calhar. Não é? Esta questão... Há aqui, há um pormenor, sim, claro. Há aqui um pormenorzito que eu também, tudo bem, mas eu quando me refiro a amigo não é o pai puxar o filho para a sua idade. É o contrário. Eu percebi. É o pai desce à idade para ser amigo da idade do filho. Eu sei, mas com, não é o contrário. Mas com calma e e aqui cuidado. A um bocadinho eu acho que, com cuidado, acho que há contextos em que nós devemos descer, há outros que não. Porquê? Porque a criança precisa imenso de estrutura e de segurança. Eu quando refiro a essa parte da amizade, nós fazemos-lo, não é? Mas há pais que não deixem lá abaixo. Eu sei. Não deixem lá abaixo é uma dobragem. Eu sei. Não é? Há pais que não deixem lá. E quando eu sou rigorosa e ficam no seu papel. Eu sei, mas quando eu... E é aí que eu me refiro. Eu sei, eu compreendo tão bem porque você está a falar bondosamente dessa ideia de pai amigo. Mas eu estou a ser amigo rigorosa é o descer à idade dele. Eu sei, não é? Eu estou a ser rigorosa e exigente porque há muitos pais que fazem abusivamente de amigos dos filhos. Muitas mulheres, por exemplo, muitas mães fazem abusivamente de amigas das filhas. E eu acho que as filhas e os filhos precisam ter a privacidade deles. Não precisam de nos contar tudo, nem devem, sobretudo a partir de certa idade. E nós, se calhar, com a amizade, até exigimos um bocadinho alguma fidelidade. Se eu conto, também me deves contar. Com os filhos, eu acho que nós temos que respeitar a privacidade. E há assuntos da vida dos nossos filhos que nos ultrapassam, que nós não somos amigos deles para saber. Estou a falar das questões de sexualidade e outras. Isso. E é difícil um pai perceber. Mas também tudo tem os seus limites, não é? Nós também sabemos que os casos, por exemplo, em que uma família vive dentro de uma casa, mesmo pequena que seja, e o filho sente-se na obrigação de ter sempre a porta fechada porque é a sua quinta ali no seu quarto, eu, por exemplo, pessoalmente discordo disso. E por isso é que, ainda aqui há uns anos, poucos, ou se calhar nem anos, noticiaram um caso em que um rapaz tinha um arsenal no seu quarto e os pais não sabiam. Nem sequer sabiam. Pronto. Pois não, Quer dizer, portanto, eu sou completamente contra as barreiras e os muros de Berlim dentro de uma casa. Isso é um mundo, sim, não. Isso nem pensar. Lá estamos. Lá está o pai a não ser amigo, mas nem porque pensar. o amigo deixa ter a porta fechada. Mas nem pensar, exatamente. Mas nem pensar em relação a nenhum elemento da sua família. Não é? Mesmo que viva lá um idoso, um parente nosso mais velho, vai ter a sua privacidade, mas quando se vive em família, há uma parte que é comum da vida das pessoas. E a casa, as pessoas devem conviver. É nossa, exatamente. A casa é de todos. Exatamente. Eu não sei se concordam em mudar, não é mudar, mas evoluir mudar. Aqui um pouquinho no tema, mas eu não sei se calhar passar aqui um bocadinho talvez para o papel da escola na proteção dos menores. Sim. Não é?
O que é que a doutora tem para nos dizer a escola tem no um papel estado tão importante. atual da nação? Tem um papel tão importante. Para já, tem um papel, a família é central, como eu dizia há bocado, mas a escola é o que vem a seguir logo, não é? Porquê? Porque as crianças passam imenso tempo lá e nós temos hoje em dia, então com a crise económica que existe, temos muitas famílias que não têm os recursos mínimos necessários para estimular e cuidar das crianças. Então acho que este cuidado da criança é um cuidado que deve ser feito pela própria sociedade e, portanto, a escola em primeiro lugar. E acha que é feito? Acha que temos meios para denunciar situações, para... É assim, a escola, se está a falar... O professor tem autoridade para se aproximar sim, se está a falar na sinalização das crianças ao Sistema Português de Proteção de Menores, a escola é a entidade que mais sinaliza. De todas as entidades públicas sinalizadoras, a escola é que sinaliza mais. Pensa-se também que a escola sinaliza muito porque sinaliza muito todos os abandonos. E, portanto, por exemplo, a escola até sinaliza muito crianças entre os 13 e os 15 anos e esta sinalização poderá estar... Porque estão a compreender o que eu estou a dizer. Sim. Portanto, há as comissões de proteção de menores, não é? As entidades públicas comunitárias sinalizam quando têm uma criança em risco, quando uma criança está em risco ou em perigo, e é neste sentido que eu estou a dizer que as escolas que são os maiores sinalizadores. As escolas sinalizam muito adolescentes, que é muito interessante, os adolescentes serem a faixa etária mais sinalizada pelas escolas. E possivelmente isto está associado às questões do abandono. Agora, eu acho que há muita coisa ainda para fazer com as escolas e com os professores. Acho que esta questão da sinalização estar associada ao abandono é muito redutora do papel do professor na proteção das crianças. Estão a perceber, porque há um conjunto de outros sinais de mal-estar, muito associados à negligência e ao maltrato, que não só o abandono escolar, que deveria ser detectado muito precocemente na própria escola. Doutora, e em termos de a sociedade depois, ao acolher essa vítima, tem respostas ou nem por isso? Nem por isso. Eu acho que nós temos uma lei ótima em vários domínios e na área da proteção de menores a nossa lei é fantástica. Mas depois eu não percebo, eu acho que nós temos uma sina, um eu fado dizer terrível, isso a muita gente, mas depois no terreno as coisas não funcionam. Assim, e às vezes... Será que a lei é mesmo ótima? A lei é ótima. Às vezes nem temos... Então, o que é que nem não sempre funciona? temos falta de recursos. É uma incapacidade muito grande de finalização. É como no futebol. Às vezes até jogamos bem, mas não finalizamos. Lembras-te que nós falámos aqui no elo de ligação, no elo que nós fazemos as coisas, depois não fechamos o elo das coisas, a cadeia. Há uma falha, mas eu acho que nós temos um sistema pouco controlador. Eu nestas coisas sou muito rigorosa. Eu acho que nós só agora é que estamos a começar a trabalhar por objetivos e a controlar os programas que desenvolvemos, no sentido de avaliar a implementação dos programas e os resultados dos programas e perceber se os programas são para fechar. Só um parênteses, em relação ao bullying, desde 80, naquele estudo que falámos na outra situação com a doutora Susana, desde 80 acho que é desde 80 que se estuda o bullying, e a implementação no terreno, a forma que temos para atacar, para resolver, para prevenir. Andamos em estudos, que é isso que a doutora estava a dizer agora. Quer dizer, na concretização, estudamos, não sei o quê, mas depois não aplicamos na prática ou não sabemos aplicar na prática. Nós vamos à escola e isto é uma daquelas coisas que nós temos aqui batido e parece que as pessoas são mocas e não conseguem ouvir. Que é a falta cada vez mais de adultos na escola. É as turmas cada vez maiores. As turmas começam-se a aproximar das minhas turmas. Mas isso entramos por outro lado. Isso é as contenções. Mas quando eu andava no liceu, foi em 75, 76, não é?
fazia todo esse sentido, que foi o boom, toda a gente Sim, ia para a sim, escola. Pronto, sim. e então as turmas eram grandes, 20 e tais, 30 alunos, e havia poucas escolas, poucos liceus e coisas desse género. Hoje voltamos a assistir a esta situação do aumento de números de alunos nas turmas. Alunos que, como nós falámos aqui, cada vez mais têm menos regras. Sim, Não é? sim. Quer dizer, Sim. cada vez dificulta Sim, sim. mais a São mais ação do difíceis, são professor difíceis. já a dar aula, Sim, quanto sim. mais a perceber-se das situações que se passam dentro da aula. Depois temos outra coisa, os professores cada vez são mais novos. E as escolas, obviamente, dão sempre as melhores turmas aos professores mais novos, como nós sabemos. Ou antes pelo contrário, não é? Assim que chega lá o professorzinho novinho, É a turma pior que lá turma. temos, não é? Exatamente. É para ele ganhar a experiência, obviamente. Exatamente. Deixamos a sala de aula propriamente dita e passamos para o recinto escolar. E no recinto escolar nós não vemos auxiliares Nada, em ninguém, condições. ninguém a controlar. Para além de não serem em quantidade, com esta nova política de contratação de auxiliares, que pode ser qualquer pessoa que esteja no centro de emprego, não é? Que pode ir para dentro de uma Estão escola, a ver, mas são aqui cada que vez são os menos problemas. se E identifica. as Mas a pessoas doutora- vão para estas profissões ou para estes empregos porque precisam de um emprego, não é porque tenham vocação Pois. ou formação para. Mas as pessoas não são culpadas, coitadas. Necessitam de ter Não, mas é o trabalho. sistema de recrutamento É o e seleção que tem que ter muito, não é? Porque Exatamente. a pessoa tem que vai para um serviço destes, tem que ter competências e vocação. Claro, tem claro. que gostar de estar Mas é o com sistema que tem que crianças. selecionar. Tem que ter. Sofrer uma formação. Exatamente. E tem que gostar e saber estar. Mas a doutora quebrou eu quebrei-lhe o Diga, raciocínio desculpe. em relação à concretização, de facto, dos estudos que se estão agora a começar a estava a dizer que... É dos programas. Eu sou da opinião que nós devíamos funcionar por programas, por objetivos e programas, e os programas serem avaliados, não é? E os procedimentos de intervenção serem avaliados, e só avançaríamos porque estamos aqui a tratar de dinheiros públicos, de dinheiros dos nossos impostos. Portanto, nós aplicamos o dinheiro que todos nós pagamos em serviços. Não é? Porque eu sou da opinião que os nossos impostos assim. sejam aplicados na área social, da saúde, etc. Defendo completamente que haja um Serviço Nacional de Educação e de Saúde e que os nossos impostos sejam geridos, mas bem geridos. É o tal pacto, não é? E com resultados. Entre os maiores... Só com resultados. Mas o grande problema é esse, e nós já temos falado disto aqui uma série de vezes. Cada ministro de Educação que vem Muda as coisas. E ainda é mais estranho, tendo em atenção que, ainda há pouco lá em cima falávamos nisto, que desde 75, mais coisa, menos coisa, até hoje, têm sido 2 partidos a governar. Já devia ter havido o raio de um pacto para a educação, por exemplo. Exatamente, E tentar seguir um programa. Depois, quando se altera, normalmente altera-se pelo lado errado. Eu sempre me ensinaram que uma casa começa-se pelos caboclos, fazem os caboclos, depois faz-se o chão, depois fazem-se as paredes, depois no fim faz-se o teto. E nós temos assistido ao longo dos anos. Há um ministro qualquer que se lembra, e se eu fizer ali no 9º ano, é que é o ano porreiro para alterar isto, não é? Pois há uns que é no 12º, eu lembro do próprio Deuti, que foi aquela experiência maravilhosa que aconteceu, e depois veio o 12º, e nunca ninguém percebeu muito bem o que é que se passou ali pelo meio. Um faz, o outro desfaz, e não há uma política de educação que corra ao longo do Devia tempo. haver um pacto de regime Devia haver um pacto. para a educação, para a saúde, Exatamente. para a justiça. Acho que é um exemplo. Está de rastros é um também. exemplo Pois interessantíssimo é que eu este não do sei qual acordo. deles é que está pior. Nós estamos Pois. a falar da educação, mas temos Sim, outros ministérios, exato. como a Justiça, que é altamente importante depois para a educação também, para o bem-estar das pessoas. Exatamente. E que não funciona. Mas temos que formar Porque- os miúdos para serem bons. Mas estão a ver, mas é que esta juízes e formação advogados. dos miúdos, por exemplo, eu acho que o Ministério da Justiça tem imensa implicação direta na parentalidade e na educação que damos aos filhos, porque os modelos que os nossos filhos veem da sociedade, dos corruptos que não são punidos, não são Exatamente, apanhados, exatamente. de não sei, quer Às dizer, vezes até todos são os apanhados, dias há eu sei que é histórias, interessante. todos os dias há histórias reforçadas pelo sistema em que vivemos, que depois porque é que estamos a queixar-nos dos pais e da escola quando o próprio sistema Exatamente. judicial não Por exemplo, funciona? uma E os das miúdos coisas já- que se fala agora, neste momento, é com a alteração do Estatuto do Aluno, é que se vão punir os pais. Nós não estamos em desacordo.
Agora, eu gostava de ver lá frisado em que íamos punir os responsáveis políticos. Não é? Temos que punir esses senhores que andam a brincar com isso. Mas sabem que alguns países mais avançados e evoluídos é considerado maltrato, por exemplo, uma criança que conhece ou que sabe que os pais não pagam impostos é considerado maltrato moral. Portanto, os pais não pagarem impostos e a criança ter conhecimento disso é considerado maltrato moral. Vejam o que é em Portugal, porque é o Chico esperto. O pai que não paga impostos é o Chico esperto. Mas é menos esperto. Não é maltratando, mas é menos. E nós estamos quase a chegar mesmo ao fim, portanto temos que aqui. Mas é interessante, porque é assim, a criança olha para a televisão, voltamos à televisão, não é? E vê o outro que anda há 15 anos a pular e faz recurso e mete recurso e está quase livre porque aquilo vai expirar lá o prazo do julgamento. Exatamente. E vai ficar cá fora. E outros que fogem para o estrangeiro e depois são eleitos novamente. O crime compensa. E existem estas situações. Compensar, não, educar é difícil. Aí temos que nos virar mesmo para a escola e temos que fazer uma escola que leve realmente a educação dos miúdos no outro sentido. Porque, e nós às vezes falamos, e que nos deixa um bocado tristes é que os governantes do nosso país neste momento são praticamente todos da nossa idade, mais coisa, menos coisa. Andaram connosco na escola, não é? Portanto, a escola levou uma formação, pronto, assim um bocado suspeita. E tal como ele tinha dito lá nos bastidores, as nossas conversas nunca chegam ao fim. Não, são mais cerejas, sempre mais. Deixa-me só aqui ler uma frase. Eu não leio todos. Isto é de um livro que é do Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh é um indivíduo que é um pensador, é um romântico da sociedade, nasceu no Vietnã, é assim uma pessoa que é um bom homem na sua essência. E tem coisas engraçadas. Aqui num determinado capítulo onde ele fala na paz nas escolas, há aqui entre outras coisas, ele diz: a paz começa em si e na sua família. Este é o alicerce para tudo o resto. Depois, mais à frente, entre outras, diz: a escola era um lugar antigamente onde nós aprendíamos a viver, agora, demasiadas vezes, é apenas um lugar onde a pessoa recebe informações ou é posto em perigo a própria pessoa. Em demasiadas escolas, as relações humanas já não são importantes e os alunos já não se veem uns aos outros como pessoas amigas ou, em alguns casos, até como irmãos em determinadas sociedades. E isto é uma grande perda. Há aqui umas frases mais interessantes, mas não vou alongar. Mas é só para deixar algumas dicas. Que ele anda para Portugal a ver essas coisas, não é? Mas é... Porque isto é comum. A humanidade, nós hoje na sociedade global, embora sejamos muito diferentes, mas a base, o humano é igual. Está-se a perder a humanidade, está-se a perder e penso que esse é um dos pontos em que nós... E ninguém pode viver em guerra. Temos que bater e em agitação dentro de uma escola, não é? Temos que humanizar, tem que ser... Porque as pessoas hoje são capazes de passar ali por alguém que está deitado há horas no passeio e desviam-se ao lado e ninguém passa cartucho nenhum àquilo. Portanto, a sociedade está a ficar cada vez mais desumanizada. E é mau se nós esperamos que este programa sirva exatamente para tentar que as pessoas vejam a vida de outra forma, que isto é importante. E temos que olhar para o nosso vizinho, não é? Eu lembro quando nós dizíamos boa tarde aos nossos vizinhos todos, e se não disséssemos era porque estávamos zangados com ele, não é? E quando deixávamos a chave na porta, que eu ainda me lembro disso, quando era miúdo. Eu já não digo para deixar a chave na porta, mas digo para falarmos e cumprimentarmos os nossos vizinhos. Mas no meu prédio todas as pessoas se cumprimentam. E os adolescentes dizem sempre muito educadamente boa tarde, bom dia, deixam as pessoas mais velhas passar. Eu ainda vejo muito boas coisas na nossa sociedade. Ainda se vê muito boas coisas. Mas quando eu ouço... Até quando, doutor? Mas quando eu ouço uma coisa essa é a pergunta esta que a mim me escandaliza, porque eu nunca disse isto, que é chegar ao pé do senhor Contínuo e dizer: ó Contínuo. Pois não. E não vejo. Os pais têm que chegar ao pé dos miúdos e dizer: diz ao professora. É ó senhor. Eu não quis já ir para a professora.
Eu quis ir para o contínuo, que é aquela pessoa que os pais conhecem mais, que é quem Sim, está à porta e sim. anda por ali. Não é? E agora não temos mesmo mais tempo. Antes de me despedir, quero-vos lembrar que na próxima quinta-feira, dia 22, às 21h30, na sede da Fairlab, é a reunião com as associações de pais do Conselho de Lisboa. Nós queremos ouvir o que vocês têm para nos dizer, portanto, compareçam. Quinta-feira, 21h30, na sede da Fairlab. É para não esquecer e é para vir, que é importante aquilo que têm para nos dizer. Nós gostamos de vos ouvir. Doutora, foi Muito um prazer. obrigada, eu. Obrigado pela Muito sua obrigada. companhia. Muito obrigado. Eu começo a mudar a minha opinião acerca dos psicólogos. Eu Ai, ainda não me diga que tinha pensava dito. mal. Sabe que eu e os psicólogos temos aqui uma Ai, olha, crise se eu soubesse, de não tinha vindo existência, cá. que é uma coisa Não assim. tinha vindo cá. Mas não, a sério, não. Gosto muito de trocar ideias com... Eu às vezes sou um bocado incómodo. para Não, alguns não, eu psicólogos. só vos tenho a agradecer Mas pronto. e houve aqui muita honestidade, cada um de vocês Claro. pôs-se aqui em causa e muito bem, muito bem. A ideia é obrigada. tentarmos... Se nós defendemos a honestidade, temos que tentar ser honestos. Não, é que é um bom e princípio mostrá-lo. para se exercer a função de pai. Sabe, nós- começar por se duvidar. Exatamente. Não é? Nós defendemos uma coisa aqui que é muito básica nesta sociedade e que para todos aqueles que, alguns importantes que eventualmente nos estejam a ouvir, que é o politicamente correto, nós pomos no patamar igualzinho à hipocrisia. Sim. E, portanto, não a praticamos. Ou seja, aqueles que politicamente são corretos são hipócritas. E nós não praticamos isso. Aliás, Vocês são. era um dos possíveis temas também, de títulos para o programa, era politicamente incorretos. Isso é Que muito- nós somos politicamente incorretos. Mas este programa foi muito sereno. Foi. Não foi, não achaste? Não, tivemos a falar sobre assuntos que dizem respeito aos pais. Não Isto tem que é? ser É uma coisa- informação, é uma Pois, é informação. mais apolítico, é mais, de facto, é mais fácil, é mais Ainda fácil. houve aqui é mais algumas fácil. situações sim, mas assim. pequenitas. Mas temos mesmo que fechar, porque senão ficamos ali pendurados no Olhem, ar. quero-vos agradecer e dar um Nós é que reforço para continuarem. É mesmo através destes programas que nós fazemos a verdadeira política, que é informar, criticar, Exatamente. construir. E construir a ideia. Muito obrigado. mesmo. Mais uma vez, obrigado pela sua Nada, presença. obrigada eu. E agora, até terça-feira. Terça-feira, não sabemos se estamos de férias, se vamos continuar a vir cá. Só viremos cá mesmo se houver assim algum assunto importante. De outra forma, iremos colocar um programa já gravado anteriormente no ar. Portanto, até terça-feira, de uma forma ou outra. E um Feliz Natal para todos e tudo de bom. Deus, boa noite. Até terça.